E nós vamos acompanhar também uma conversa hoje sobre saúde dos olhos. Nós estamos cada vez mais aprendendo sobre como o envelhecimento vem alterando a nossa saúde, correto? E os olhos também sofrem com isso. A gente vai falar hoje sobre a degeneração macular relacionada à idade, que é um dos problemas que podem atingir a retina. Então a gente vai falar sobre hoje saúde da retina, como o envelhecimento está agindo e o que é que a gente pode fazer para diagnosticar, já que nós queremos sim viver bastante. E quem vai explicar tudo isso para a gente hoje é o nosso convidado, o Dr. Daniel Kamlott, que é oftalmologista, especialista em retina pela USP, Universidade de São Paulo, que conversou com a gente aqui na Boa Vontade TV. Nós vamos logo para o começo dessa discussão. Vamos iniciar a nossa conversa do dia, doutor Daniel. Seja bem-vindo ao Viver a Melhor, a Boa Vontade TV. Mais uma vez, boa tarde, doutor. Obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui de novo para tirar as dúvidas de todo mundo. Antes da gente começar a falar sobre os problemas na retina, eu queria que o senhor trouxesse para a gente uma explicação rápida sobre o papel da retina e onde é que ela está localizada no nosso olho. Certo. A retina, na verdade, é o nosso segmento posterior do olho. Assim, quando a gente olha para a pessoa, a gente não consegue ver a retina. A gente precisa fazer aquele exame da dilatação, que a gente pinga o colírio, a pupila dilata e a gente joga uma luz com uma lente para olhar o fundo do olho. E o fundo do olho, olhando aqui no nossa maquete do olho, né? A gente só vê essa parte da frente e a retina é toda essa parte vascularizada aqui de trás. Ah, essa parte. Tudo isso daqui. Por dentro, assim. Perfeito. E ela é preenchida com esse gel que a gente chama de vítreo. E aqui atrás da retina é onde a gente tem um nervo óptico que leva a informação para o nosso cérebro. E a mácula, que é onde tem a nossa área central da visão, que dá a nossa visão nítida, a nitidez, as cores. Então, é o nervo óptico, a mácula, e o que a retina faz? O nosso olho funciona como uma máquina fotográfica. A imagem vai passar pela máquina e vai ser revelada nesse local que a gente pode comparar com a retina. A retina vai levar essa imagem para o cérebro e então vamos dizer que ela é a imagem revelada que aparece para a gente. Então, ela vai levar a imagem do nosso olho para o cérebro. Quem enxerga é o nosso cérebro. Então, a retina que vai fazer essa transmissão da imagem. E transmitir a imagem. Perfeito. Tudo isso é retina? Sim. Ou só esse tecido de trás que é a retina e os outros trabalham junto? Na verdade, a retina vai desde essa parte que a gente chama de pars plana, por todo o olho até aqui, composta por vasos. E a retina atrás dela também tem a coroide, que vai conseguir, vamos dizer, vascularizar algumas áreas da retina, mas a retina ocupa todo esse segmento posterior do olho. É bem grande mesmo essa área ocupada pela retina. A gente vai começar agora a falar, então, quando as coisas dão errado para a retina, sim, quando alguma coisa de ruim acontece. A primeira é a ruptura, doutor. Perfeito. O que é a ruptura da retina? A ruptura da retina, na verdade, a gente pode comparar com um buraco mesmo. O que acontece? No nosso dia a dia, a gente pode acontecer, principalmente desse vítreo que eu expliquei, que é esse gel que preenche o olho, em alguns momentos ele está mais aderido em algum lugar. Essa adesão maior, principalmente na periferia da retina, ele tenta se soltar, esse vítreo, e em algum momento que você tem ele se solta, e nessa área que ela está aderida, ele puxa, ele vai criar uma ruptura, um buraco. É esse buraco na retina, essa ruptura da retina que pode gerar complicações. Então, a ruptura é causada principalmente quando esse gel solta, principalmente em alto míope, que tem a retina mais fina, é como se fosse um tecido esgarçado, então é mais fácil de formar ruptura na periferia. Em traumas oculares, alguém que tomou uma pancada, um soco, é mais fácil dessa retina se deslocar e causar essa ruptura, porque na hora da pancada o olho ele é elástico, ele faz isso. Só que a retina não consegue seguir essa elasticidade. Ela não tem a mesma flexibilidade. Não tem a mesma flexibilidade. E acontece essa ruptura também. Além de acontecer em pacientes que já têm maiores chances na família de algum descolamento de retina. Então, esse histórico familiar também é muito importante. Então, pode ser por um acidente, um sim, trauma, uma queda, sim, uma bolada? Sim, por bolada. Exemplo? Principalmente um trauma direto mesmo, um soco, uma bolada, que a retina não vai conseguir fazer esse mesmo... Sim, perfeito. O mesmo movimento que o olho elástico vai fazer. Ele não consegue acompanhar. Então, acontece solta esse vítreo que leva um pedacinho da retina e forma esse buraco, a ruptura da retina, que na maioria das vezes na parte periférica. Por isso deve ser feito esse exame com a dilatação para a gente consiga atingir e visualizar a periferia da retina no exame. Agora eu estou tendo assim, estou imaginando isso acontecendo no olho, uma visão bem de um paciente mesmo. Sim.
É um buraco que está num lugar que tem uma gelatina, Sim. né? Vaza alguma coisa, doutor, ou não? O que acontece nesse buraquinho? Na verdade, esse buraco, aconteceu um buraco. Dentro desse buraco é que pode acontecer as complicações. O quê? A gente tem um buraco na periferia do olho. Se começa a entrar líquido nesse buraco, o que acontece? Ele vai escorrendo e começa a descolar a retina. Então vai por entrar isso, líquido e não sair líquido. ele começa a entrar líquido por esse buraco e a retina vai descolando. Por isso, a ruptura da retina é um fator de risco para o descolamento de retina que é muito grave. Então, essa ruptura deve ser tratada para evitar um descolamento. A pessoa vai sentir alguma coisa, doutor, se acontecer isso? Na maioria das vezes, esse paciente vai sentir o quê? Na hora que está tentando se soltar, esse gelzinho, ele sente um flash de luz. Toda hora que ele tenta se soltar, é o flash. Quando ele se solta, o paciente começa a sentir as moscas volantes, que muita gente sente. Então, essas moscas volantes são um sinal de que esse gel se soltou. Não quer dizer que tenha tido a rotura, mas a partir do momento que o paciente sentiu esse sintoma de mosca volante, ele deve procurar o seu oftalmologista para fazer o fundo de olho, o mapeamento de retina e visualizar se houve essa ruptura. Porque se aconteceu, aí sim a gente deve tratar, para evitar uma complicação maior. Mas em muitos casos o vítreo solta, o gel solta, mas não acontece a ruptura. E são sinais, manifestações que nem sempre chamam tanta atenção. Porque geralmente a gente vai ao médico quando sente dor. Sim. Quando dói. Nesse caso não dói. Perfeito. Então pode ser que o paciente tenha tido uma ruptura, mas não saiba disso. Em muitos casos o paciente nem sente isso que eu estou falando. Sente o problema, às vezes num exame de rotina, você dilata o olho do paciente e percebe que tem uma ruptura na periferia e você deve tratar no exame de rotina. Às vezes o paciente nem sente esses sintomas que eu expliquei. Por que tratar? Aí a gente precisa impermeabilizar em volta desse buraco. Então, você fazendo laser, que a gente chama de fotocoagulação a laser, você consegue impermeabilizar. E assim você evita que esse líquido que está entrando escorra. Então, o tratamento para a ruptura de retina, para evitar uma complicação como descolamento de retina, é a fotocoagulação a laser, que ela vai impermeabilizar e não deixar que esse líquido escorra, causando esse descolamento de retina. Vai fechar esse buraquinho ou não? Fechar não, ele fica ali, mas você faz um laser em volta e você evita que esse líquido escorra, descolando a retina. Nesse caso não tem a regeneração da pele, né? Eu fico imaginando assim, quando a gente faz um corte, a pele se regenera depois de um tempo. A retina no caso não. Da retina, não. A retina não. É muito importante também falar que a retina é feita de várias camadas. E essa retina, em vários casos, ela tem neurônios, tem células fotorreceptoras que isso mesmo você, num descolamento de retina, colando a retina, quando já tem um tempo muito longo de descolamento, ele perde a funcionalidade, a fisiologia. Você pode colar a retina, mas você já tem muito tempo, essas células não voltam ao normal, porque eu sempre comparo com neurônios. Então, a neurônio a gente não consegue regenerar. Bom, então, quando fizer o check-up oftalmológico, a pessoa vai acabar fazendo esse exame. Eu acho muito importante, porque às vezes você consegue descobrir que tem o problema da ruptura sem o paciente ter o sintoma. E consegue tratar, fazer a profilaxia antes que aconteça qualquer descolamento de retina, que é bem mais grave. Mesmo que tenha sido há muito tempo. Quando já tem muito tempo, às vezes, dependendo se for numa área inferior, às vezes até ele consegue se auto-resolver. Mas quando a ruptura é superior, como atinge a gravidade, o líquido vai escorrendo e é muito difícil dele se resolver sozinho. Então é muito necessário você fazer o laser o mais rápido possível. Senão depois você não consegue mais tratar e a complicação já aconteceu. A gente vai agora falar de um outro problema na retina que pode acontecer. Tem até a ver com uma das respostas. O senhor falou sobre aquele que é automíope, que é que tem uma miopia muito elevada, que tem a retina um pouco mais fininha. Então, qual que é a relação e o risco da miopia para a retina? Porque tem uma outra, um outro problema que também está relacionado à miopia. O que acontece? O automíope, ele tem o quê? Por que ele enxerga embaçado? Porque o olho é maior do que o normal. Então, os raios que teriam que cair certinho aqui na retina, que seria nesse ponto, com o olho maior, ele vai cair antes. Então, por que você coloca o óculos? É uma questão anatômica, então, uma questão anatômica. Então, ele sendo maior, você precisa usar um óculos para que caia aqui atrás o raio, aí você consegue enxergar melhor. O problema dele ser maior é o quê? Mesma coisa da elasticidade que eu falei. O olho cresce, só que a retina não é elástica. Então, ela é como se fosse um tecido esgarçando.
Então, ele vai esgarçando, ele vai ficando mais fino e pode criar lesões, como a gente chama de látices, que seria um padrão rendilhado, como se fosse um tecido esgarçado. Tá. E esse tecido esgarçado pode criar buraquinhos. Esses buraquinhos podem formar as rupturas e, nisso, criar o descolamento de retina. Então, por isso, o automíope pode gerar problemas na retina, como a ruptura, como o descolamento de retina, mais comum do que em outros pacientes que não são automíopes. Além de outros míopes também criarem membranas neovasculares, que podem acontecer no centro da visão, serão neovascularizações que começam a sangrar também bem no centro da visão. Não é tão comum, mas podem acontecer essas membranas neovasculares também no automíope, que não é tão comum em outros pacientes. A miopia é um problema que a pessoa já nasce com ela, ou ela só nasce com a característica de ter um olho maior e depois de um tempo é que ela vai começar a desenvolver a miopia? A criança, na maioria das vezes, nasce com o olho pequeno. Então, a miopia costuma aparecer como a paciente vai crescendo. O olho vai aumentando, acompanhando aquela anatomia. E sempre, não sempre, mas a gente deve sempre investigar a genética, os pais. Às vezes, os pais têm miopia, o paciente não. Mas, na maioria das vezes, o pai vai ter a miopia e o paciente vai acompanhar aquela genética. Mas o automíope, o míope patológico, não são tão comuns. E tem bastante coisa para a gente entender ainda. E no próximo bloco nós vamos começar a falar sobre a degeneração macular relacionada à idade. Se você ainda não ouviu falar sobre isso, amigo telespectador ou amiga telespectadora, preste atenção, porque é um problema que cada vez mais será frequente por conta do envelhecimento da população. E a gente tem que ter atenção para fazer o diagnóstico precoce e dar atenção à saúde dos nossos olhos. Afinal, eles têm que funcionar por bastante tempo e a gente quer que isso aconteça com a melhor qualidade. Então, a conversa continua já aqui no programa Viver é Melhor. E nós vamos agora no Viver é Melhor aprender mais sobre uma doença relacionada à saúde dos olhos, especialmente à saúde da retina, e que acontece muito com o envelhecimento. Preste atenção nas explicações do Dr. Daniel. Doutora, eu já aprendi aqui no Viver é Melhor que assim como o nosso corpo envelhece e a gente percebe isso pela mudança do aspecto da pele, do cabelo e tudo mais, internamente o envelhecimento também ocorre. Sem dúvida. E aí na parte da visão, a gente começou a conhecer sobre a degeneração macular relacionada à idade, que tem a ver com o envelhecimento, Sim, correto, doutor? tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o envelhecimento, com a genética e com o cigarro, o tabagismo. Então, eu sempre digo que são os principais fatores de risco, são a genética que a gente não consegue mudar, aí o envelhecimento que a gente não consegue mudar e o tabagismo que a gente consegue mudar. Então, um paciente que já tem uma genética dessa degeneração macular, já tem um envelhecimento e tem um aspecto já que a gente chama de drusas, é como se fosse uma retina que vai ficando mais velha e o metabolismo dela não consegue jogar para fora o que faz mal. Vamos dizer, os radicais livres. Então, vai acumulando na retina essas drusas, que são como se fossem umas gorduras, que a gente fala lipofuscina, na área central da visão, que é a mácula, como eu falei. E essa lipofuscina, com o tempo, quem já tem essa tendência, pode gerar algumas complicações. E essa degeneração macular é uma das principais causas de cegueira na população mais idosa. Então, por isso, deve ser feita a investigação, claro, em todos os idosos, mas principalmente quem fuma e quem tem já o histórico na família. O histórico familiar tem que ser relacionado mesmo a esse tipo de degeneração? Ou tem algo assim, quem tem mais casos de miopia na família tem mais esse tipo de degeneração? Tem que ser direto? Na verdade, seria a genética para isso. Pra A isso miopia mesmo, não tem tá. muita relação com isso. É mais assim, pessoas mais claras, de pele mais clara, de olho mais claro, tem uma tendência que tem mais exposição ao sol, tem um pouco maior de tendência a ter esse problema da degeneração macular. Mas o principal fator de risco é a genética e a idade, sem dúvida nenhuma. Onde que a mácula fica, doutor? Mostra para mim de novo. A mácula, na verdade, como eu falei, é a parte de trás, tá? Que vai trazer para o paciente a maior visão de nitidez e cor. Então, o paciente sente o quê? De repente, esse paciente vai sentir ou uma mancha na área central da visão, porque é o que é afetado, ou até mesmo uma reta, que ele costumava ver um batente da porta que era reta, ele começa a falar que começa a ficar curvo, que a gente chama de metamorfopsia. Isso é um sinal de pode estar acontecendo essa degeneração macular. Essa membrana neovascular que a gente fala, bem no centro da visão, vazando, que pode gerar um edema e sangrando. E isso é a degeneração macular do tipo úmida. Então, ele pode sentir esse sintoma. E isso ele vai perceber na hora e vai procurar o oftalmologista. Ela vai
trazer perdas de uma hora para outra, ou degeneração a gente pensa em uma perda que vai acontecendo de forma progressiva e lenta. Sim. É assim também nesse caso? Na maioria das vezes é progressivo e lento no paciente que a gente chama de degeneração macular seca. Ele vai juntando as drusas, depois ele forma uma cicatriz, mas do tipo úmido ele vai sentir mais de uma hora para outra, porque a membrana que surgiu vai começar a vazar e sangrar. Então esse paciente do tipo úmido vai sentir mais de uma hora para outra do que aquele do tipo seco, que é mais progressivo e lento. Começa a partir de que idade, doutor? A gente pode dizer que a partir dos 55 anos, 60, pode acontecer já essa degeneração macular, sendo que existem alguns tipos que são os tipos de DMRI familiar, que pode ser um pouco mais cedo. Mas a degeneração macular relacionada à idade, a partir dos 55, 60 anos é mais comum. A gente tem no Brasil dados de que quase 3 milhões de pessoas tenham esse tipo de degeneração. É um número que tende a aumentar, e já é bastante gente, né? Sim. Tende a aumentar, doutor? Já que a gente tem estatísticas de que em alguns anos seremos mais idosos do que crianças? Sim, com certeza sim. Até pelo esquecido do IBGE que teve agora, que a população vai envelhecer e os problemas vão aumentar. A degeneração macular, a quantidade de pessoas vai aumentar, até mesmo de catarata, porque é relacionada à idade. Só que essa degeneração macular é algo que deve ser tratado logo. A catarata é algo que você faz a cirurgia, você acompanha, mas se for do tipo úmido, você tem um tratamento e deve ser feito logo. Do tipo seco, ainda não temos um tratamento. A gente consegue diminuir a evolução, usar alguns complementos vitamínicos, mas do tipo úmido a gente tem um tratamento e deve ser feito logo para que não tenha a sequela, porque depois da sequela a gente não consegue reverter. É um tipo de diagnóstico que demora muito para ser feito? Ou o incômodo acontece de tal forma que o paciente vai acabar buscando um oftalmologista? Esse do tipo úmido vai perceber logo, só que muito antes, a gente já fazendo o exame completo de rotina, fazendo fundo de olho, a gente já veria essas drusas se acumulando, o envelhecimento da retina. Então, o médico, fazendo o exame de rotina do fundo do olho, principalmente o paciente que tem histórico na família, consegue perceber antes que essa membrana comece a vazar. Então, você já faz um complemento vitamínico nesses pacientes e faz o acompanhamento mais de perto. Agora, quando faz o diagnóstico, aí tem que ir para o tratamento. Não dá só para ficar acompanhando. Não, a gente só... o tratamento é feito no tipo úmido, porque a gente sempre divide o tipo seco e úmido. O úmido deve ser feito logo, porque se não é feito, depois a gente não consegue mais reverter. Como é que trata, doutor? O tipo úmido, como eu falei, é uma membrana que está vazando, que está sangrando e causando um edema, uma concentração de líquido, um inchaço no centro da visão. Então, a gente faz uma injeção intraocular de anti-angiogênico, anti-VEGF. O que é isso? Ele vai combater essa proliferação desse fator de crescimento endotelial vascular que cria essa membrana vazando. Então, essa injeção vai ficar no vítreo, que é aquele gel que eu falei, boiando durante mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, agindo nessa membrana. E, na maioria das vezes, a gente costuma fazer uma injeção com intervalo de 1 mês, são 3 injeções com intervalo de 1 mês, no primeiro tratamento. Depois disso, você avalia de novo, principalmente com o exame de OCT, que consegue perceber esse líquido, o quanto esse líquido aumentou, e você vai acompanhando de perto. Não é um tratamento definitivo. Você faz o tratamento e continua acompanhando. Porque depois que passa o efeito do medicamento, pode voltar a membrana e você deve sempre refazer esse tratamento da injeção intravítrea. Então, não se pensa em cura? Cura não. Por enquanto ainda não, em controle. Porque enquanto tem, você faz. E você deve ser feito também, principalmente em casos ainda secos, que tem essas drusas, o complemento vitamínico, que são complementos que a gente faz com vitamina A, C, E, luteína, que vai retardar um pouco essa evolução, mas não vai dizer que vai paralisar. Mas você utilizando esse tratamento, você consegue retardar um pouco essa evolução. Era a minha dúvida. O tratamento ele vai tentar diminuir o desconforto, frear um pouco esse processo. Essa evolução. Mas a degeneração não vai deixar de acontecer. Não vai deixar de acontecer. Então, por isso a gente deve fazer o complemento e acompanhar sempre de perto esses pacientes. Isso no tipo úmido? Do tipo úmido. No tipo seco, o senhor falou que não tem tratamento. Por enquanto, a gente não tem tratamento. Existem vários estudos relacionados a isso. Aí, no tipo seco, o que a gente faz é o quê? Também só o complemento vitamínico, para evitar que isso evolua de uma forma muito rápida. Mas o tipo seco, a gente ainda não tem um tratamento, que seria essa injeção do tipo úmido, mas existem vários estudos relacionados a isso. O que a gente mais tem na população, tipo úmido ou tipo seco? O que causa maior cegueira, a gente consegue ver que é tipo seco, é a maior quantidade, mas o que pode causar maior cegueira reversível seria o tipo úmido, que você consegue reverter. Já o tipo seco é uma cegueira que você não consegue reverter.
Então, teria que fazer esse diferencial. Tem o reversível, que é o tipo úmido, e o irreversível, por enquanto, que é o tipo seco. Os diagnósticos, eles têm mais de algum tipo específico? A gente tem mais pessoas com tipo úmido ou mais pessoas com tipo seco? Tem mais pessoas do tipo seco, mas você não consegue reverter. E o tipo úmido tem uma menor quantidade, mas que você consegue tratar. Entendeu? E aí é importante que a partir, então, dos 55 anos... Já faça até mesmo pelo glaucoma, o surgimento de glaucoma a partir dos 40 anos. Eu digo que a partir dos 40 anos é importante fazer a pressão intraocular, o fundo de olho, que em muitos casos você consegue descobrir alguma doença inicial e consegue fazer essa profilaxia para evitar uma complicação, uma sequela maior no futuro. Agora, o senhor falou que além do histórico familiar, o tabagismo também é um fator de risco. De que forma o tabagismo interage? O tabagismo ele vai agir na parte inflamatória, porque está muito ligado à genética, com essa parte de radicais livres. Então, o cigarro vai influenciar nesse metabolismo, vai depositar mais radicais livres. Então, toda essa parte genética inflamatória é influenciada pelo cigarro. Então, você parando o cigarro é uma forma que você consegue reduzir. Mas, como eu falei, você reduz o cigarro, mas se a pessoa já tem a genética e é idosa, às vezes você não consegue parar essa degeneração. Mas fumando, com certeza, a evolução vai ser muito maior. Acelera o processo. Vai acelerar o processo. Então, não precisa exatamente ter todos estes fatores de risco. Ser idoso, ter o fator de risco familiar e o tabagismo. E o tabagismo. Só um fator já seria o suficiente? Já seria só o envelhecimento, Muita gente por fala, exemplo? mas doutor, eu não fumo. Eu falo, mas tem genética na família, o envelhecimento. Então, um desses fatores já pode causar. Só que o único que a gente consegue reverter é o tabagismo. Por isso é importante sempre bater nessa tecla do tabagismo, que é o único fator que a gente consegue reverter por enquanto. Além de aprender sobre o envelhecimento, estamos aprendendo mais sobre os grandes prejuízos à saúde do hábito do tabagismo. Então, mais um motivo, além de tantos outros, que nós devemos reforçar para que as pessoas que ainda são fumantes procurem ajuda para parar de fumar. Mas a gente vai continuar falando sobre saúde da retina no programa de hoje. Logo mais o Dr. Daniel vai falar para a gente sobre um outro tipo de problema, então fique na audiência. Para você que está nos acompanhando, e a gente retoma a nossa conversa de hoje também sobre saúde da retina, esse é o nosso tema do dia. E antes de dar continuação à entrevista, eu quero agradecer uma telespectadora que está participando do programa, é a dona Maria José da Silva, de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Dona Maria José, boa tarde. A senhora mandou para a gente uma pergunta, eu vou ler para todo mundo a pergunta da dona Maria José. Ela quer saber se é possível a catarata ir para trás da retina. E a gente ligou para o doutor Daniel, a entrevista é gravada, mas a gente conseguiu falar com ele, e ele disse que assim, é um assunto que é complexo, mas eu vou tentar resumir para a senhora. A catarata atinge uma parte intermediária, não é na retina. Então, a catarata não pega na retina, mas ela pode estar associada também a problemas na saúde da retina. O que quer dizer que é também um fator de preocupação, a senhora tem que fazer essa avaliação, mas não é a catarata em si que vai pegar na retina. Agora, para entender melhor mesmo, a senhora tem que conversar com um especialista até saber se ele está fazendo esse tipo de avaliação de fundo de olho e outras que a gente tem ressaltado aqui ao longo da entrevista, tá bom, dona Maria José? Muito obrigada. E se a senhora tiver alguma outra dúvida, pode entrar em contato com a gente de novo, por favor. E também fazendo um destaque, já um anúncio. No dia 7 de setembro, a gente vai ter aqui na próxima sexta-feira uma entrevista especial sobre catarata e glaucoma, sobre as principais causas de perda de visão no nosso país. Uma entrevista especial gravada lá no Rio de Janeiro pela equipe da Comunicação 100% Jesus. Então, a dona Maria José e todo mundo pode acompanhar para entender mais sobre essas doenças que estão levando milhares de pessoas a perder a visão e em algumas situações, como na catarata, pode ser revertida. Então, a gente tem que entender mais sobre o tema também. O convite já está feito. Bom, a gente retoma agora a entrevista com o Dr. Daniel, que vai falar sobre hábitos que podem prejudicar a saúde dos olhos. A gente já estava falando sobre o tabagismo e a gente vai falar mais sobre isso. Esse descolamento acontece por quê? Vai ter aquele buraquinho na retina, a rotura, o buraquinho, que tendo esse buraco, o líquido vai entrar nesse buraquinho e vai deslocar a retina, vai descolar a retina. É a mesma coisa, deslocar e descolar? Sim, pode dizer que sim. Então, esse líquido vai entrar, a retina vai descolar. E qual o perigo? A retina costuma começar a descolar como? Da periferia, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, no primeiro momento, é difícil o paciente perceber. E esse é o momento mais importante de tratar. Por quê? Porque enquanto ele não pega a mácula, como a gente falou antes, que é a área central da visão, a pessoa tem a visão 100%. Só que ele está descolando. A única coisa que a pessoa percebe é uma cortina preta descendo ou subindo, que é a retina que está descolando. Enquanto isso, a pessoa tem a visão 100%.
Quando ela pega a área central da visão, de um dia para o outro a pessoa começa a enxergar vulto. Então, o momento de operar é antes que você tenha essa lesão central da mácula, da retina. A partir do momento que você teve a lesão central, você deve ser feito o tratamento o mais rápido possível. Porque, como eu falei, a retina funciona como neurônios, vamos dizer. Então, por mais que você colhe na cirurgia a retina, você já tem muito tempo de descolamento, você não consegue fazer ela voltar a funcionar, a fisiologia. Então, quanto mais rápido é feita a cirurgia, maior a chance de voltar a enxergar como antes. Então, por isso que o descolamento de retina Ele é uma mais urgência. grave. É um tratamento que é feito com urgência. Quando você percebe, você deve encaminhar já para fazer a cirurgia com urgência. Não dá para ficar esperando como outras doenças. Então, é importante o diagnóstico e o tratamento devem ser feitos de uma forma conjunta, muito rápida, para que isso não gere uma sequela futura. O senhor falou sobre o problema inicial ser a ruptura. Há algum outro fator que pode levar a esse descolamento? Sim, outros fatores, existem dois tipos de descolamento, o reumatogênico e existe o tracional. O tracional pode ser causado por diabetes, que o diabetes causa um descolamento, só que não é uma ruptura, não é o buraco. O que ele faz? Aquela tração que os neovasos vão formando, eles vão tracionando a retina e ela vai enrugando. Então, outro tipo de descolamento, que não vai acontecer num paciente por um trauma ou então por uma miopia mais alta, é o diabetes que vai causar uma tração e é um outro tipo de descolamento. Também é feito cirurgia, mas é uma cirurgia diferente do descolamento reumatogênico. Então, o descolamento de retina é mais causado por essas rupturas, e essas rupturas vão ser causadas por esse vítreo que vai causar, principalmente por traumas, por automíope ou até mesmo cirurgias mais longas que tiveram alguma complicação, até mesmo cirurgia de catarata pode ser um fator de risco, uma cirurgia de catarata mais complicada pode gerar um descolamento de retina. Então, o descolamento reumatogênico de retina pode ter várias causas, mas existem dois tipos de descolamento. Diferentes. O descolamento reumatogênico, que é esse do buraquinho que causa, e o tracional, que pode ser causado principalmente pelo diabetes. Tem outras causas de descolamento tracional, como anemia falciforme, que pode gerar um descolamento tracional, mas o diabetes é o principal do descolamento tracional. E o reumatogênico, esse buraquinho, é o principal desse tipo que cria o buraco e descola a retina. Os dois têm a mesma característica de começar pela periferia? O descolamento tracional não, ele pode começar tracionando a retina por causa do diabetes, formar vários vasos na área central mesmo da visão. E já que então é um problema tão sério, esse descolamento, doutor, como é que se trata isso? Como é que o senhor escolhe, inclusive, qual vai ser o melhor tratamento? Como eu disse, antes do descolamento, se você percebe a ruptura, você faz um laser para não acontecer. A partir do momento que aconteceu o descolamento, existem alguns tipos de cirurgia. Existe a introflexão escleral, que você coloca uma cinta mesmo apertando o olho para poder juntar aquela parte e drena o líquido que está criando aquele bolsão. Isso seria introflexão escleral. Já a vitrectomia, que seria uma cirurgia mais nova, você entra dentro do olho com um aparelho que ilumina, um outro que corta e aspira, que seria o vitreófago, que faz isso com vítreo, com a hemorragia, e o outro que você vai conseguir manter o olho com aquele tônus, que vai entrar líquido para manter o tônus do olho. Nisso você consegue drenar por aquela boquinha onde tem o buraquinho, com esse que aspira o líquido, e no final você acaba fazendo o laser em volta dessa ruptura e você vai compensar, vai trocar aquele líquido que você tirou, o vítreo, por óleo de silicone, por gás, ou até mesmo em uns casos mais simples você acaba nem colocando. Só que o gás, ele some sozinho, você fica um tempo o paciente olhando numa posição de cabeça. Já o óleo de silicone você coloca nos casos mais graves, que você vai precisar fazer uma outra cirurgia depois para poder retirar. Então isso você vai escolher dependendo da cirurgia. E essa cirurgia de vitrectomia também é feita nos casos de descolamentos tracionais, como no diabetes. Então, você vai tirar todo esse vítreo, tirar toda essa tração com esse vitreófago e, no final, fazer todo o laser naquela área isquêmica para evitar que isso volte a formar aqueles vasinhos, a sangrar. Então, essa vitrectomia é feita tanto no caso reumatogênico como no caso tracional. Já a introflexão você costuma fazer mais no caso reumatogênico, que tem aquele buraquinho, aquela rupturinha. Então, depende muito caso a caso a escolha da cirurgia. Você vai olhar muito cada paciente, qual foi a causa, o tamanho da ruptura, o tamanho da tração para poder escolher o melhor tratamento. E não tem uma ordem, começa pelo mais conservador, ainda tem que ser pelo... Depende muito do tipo de paciente e da causa do descolamento.
Pode ser que o tratamento não resolva. A gente sempre tenta diz outra que, coisa. sim, e a gente diz também assim, casos mais graves, como eu falei, de muito tempo, às vezes você pode até colar a retina e o olho não voltar àquela função normal pelo tempo que tem. O diabetes, a cirurgia é mais delicada. Então, até você tirar essa tração, tem casos que você não pode mexer muito. Então, por isso a gente evita que chegue o paciente nesse momento, né, nesse descolamento tracional grave. Que às vezes você não pode nem mexer muito na retina para não complicar mais. Então, é sempre conversado com o paciente, principalmente esse diabético mais grave, sobre o que a cirurgia vai fazer. Ela vai tentar segurar, estabilizar para não deixar piorar, mas às vezes a melhora não pode ser muito dita para esse paciente, que já passou por aquela... Ele já tem uma isquemia, ele já tem uma sequela que a gente não consegue reverter com a cirurgia. Então, depende muito de paciente para paciente, a conversa que a gente tem com o paciente para decidir o tratamento necessário. Há alguma outra coisa que possa ser feita para tentar estimular o funcionamento desses neurônios que foram comprometidos? Então, por enquanto, a cirurgia ainda não estimula, mas tem todos esses estudos em estímulo de célula-tronco, que é usado em alguns casos de pesquisa com retinose pigmentar. É claro que vai surgir muita coisa pela frente dessa parte de célula-tronco, aquele olho biônico que falam que você coloca, mas a cirurgia não vai reverter essa perda de funcionabilidade. Só vai colar de novo. Sim, a retina. Perfeito. E aí, por isso, a necessidade de fazer rápido. Mas mais para frente, no futuro, com todos esses estudos em cima dessa células-tronco, tudo isso, talvez apareça algo novo, mas ainda tudo em estudo, nada na prática ainda. Cada um tem uma doença e o tratamento é individualizado, diferente para cada um. E a resposta, o prognóstico, a chance de melhora não é igual para todo mundo. Então a gente percebe algumas coisas, que além do tabagismo, controlar o diabetes é fundamental, ele também está relacionado ao aumento de doenças da retina e a importância de buscar um especialista, porque nem sempre o oftalmologista aparece na lista de prioridades. A gente tem que pensar também nessa especialidade médica como prevenção de problemas, para que consigamos envelhecer com os olhos funcionando bem, mas também para que nós tenhamos um diagnóstico precoce caso alguma coisa aconteça. Então, a importância de buscar um oftalmologista. Já foi oftalmologista esse ano? Se ainda não, marque uma consulta uma vez ao ano, 2 vezes. O médico vai dizer para você quando tem que voltar de novo. É melhor você ir para ele dizer que está tudo ótimo do que você chegar lá e ter um diagnóstico um pouco tardio. Então, a importância de buscar sempre fazer um preventivo desse tipo também de especialidade médica. A gente agradece ao Dr. Daniel Camilotti, nosso convidado de hoje, que nos deu essa entrevista. Está sempre conosco aqui na Boa Vontade TV. Terá outras oportunidades também de nos explicar mais sobre esse assunto. Ele é especialista em retina pela USP, Universidade de São Paulo. E o Viver é Melhor continua aqui na Boa Vontade TV. Agora, para concluir a nossa conversa, o Dr. Daniel, oftalmologista, vai trazer para a gente algumas dicas finais sobre hábitos, sobre a visita ao oftalmologista e sobre a importância de cuidar bem da saúde dos nossos olhos. A gente continua conversando sobre retina e sobre os problemas que podem acometer essa parte dos nossos olhos e prejudicar a nossa visão. A gente falou sobre acidente, sobre trauma, sobre histórico, mas é muito importante a gente refletir que, assim como em outras partes do corpo, nós podemos ter prejuízos relacionados ao nosso estilo de vida, os olhos também sofrem com isso. Sem dúvida. Um exemplo era a retinopatia diabética, que o senhor falava no bloco anterior. Vamos entender um pouco, então, doutor, esses fatores relacionados à nossa saúde, ao nosso estilo de vida e que também se refletem na saúde dos olhos. Como é que o diabetes, por exemplo, interfere? Explica pra gente mais sobre esse processo. Do mesmo jeito que o diabetes é uma doença que vai afetar a vascularização do corpo todo, o rim, todos esses fatores, o olho também é cometido. O fundo do olho, a retina, ele tem vários vasos. Tem as artérias, as veias, e essas artérias, com a retinopatia diabética, vai perdendo a permeabilidade. Então, pode ter vazamento dessas artérias, veias, causando um edema da central da visão, que é o edema na mácula. E, principalmente, com o diabetes, a gente vai perdendo a falta de oxigenação, começa a não irrigar algumas áreas da retina. Então, essa isquemia, essa falta de oxigenação, provocam na retina uma necessidade de produzir uns vasinhos novos, que a gente chama de neovasos. Esses neovasos, a longo prazo, que a gente chama de retinopatia proliferativa, é a fase mais grave. Então, esses vasinhos novos podem sangrar, causando hemorragia. São esses vasos que vão criar aquele descolamento tracional da retina. Então, toda essa parte vascular, pelo mau controle do diabetes, vai criar uma isquemia na retina. E todos esses vasos também vão ser afetados. Então, mesmo esse tipo do diabetes, a pressão arterial alta também vai afetar os vasos do fundo do olho. Então, o que acontece?
Esses vasinhos, eles vão ser afetados que eles vão se intercalar, que a gente chama de cruzamento dessas artérias e veias. Nesse cruzamento, se você tem uma hipertensão mal controlada, você pode ter um derrame, como se fosse um AVC no fundo do olho. E esse derrame pode ser isquêmico, como eu falei da diabetes. Ele vai faltar oxigenação para aquela área da retina. Então, faltando oxigenação para aquela área, você perde a visão. Você pode perder também campo visual. Então, perde a visão completa ou perde da área atingida? Depende muito da área atingida. Então, você pode ter essa oclusão, esse AVC, um derrame no fundo do olho, que pode ser isquêmico, ou você pode afetar só essa parte de permeabilidade, um vazamento dos vasos. Esse vazamento pode ser tratado, o edema macular, com aquelas injeções que eu falei também, intravítreas. Já a isquemia a gente não consegue recuperar, como se fosse uma sequela. Então, toda essa parte de diabetes, pressão alta mal controlada, até o colesterol alto, que pode entupir vasinhos, como a carótida. Do mesmo jeito que acumula gordura em todas as áreas Sim. do corpo, nos olhos também. Perfeito. A carótida que vai participar da irrigação do olho e até vasinhos da retina, o êmbolo pode chegar ali. O êmbolo é o trombo que se soltou do vasinho de alguma parte do corpo e chegou ali na retina. Na hora que chega, ele para de passar sangue, para de irrigar e do mesmo jeito acontece aquela isquemia. Então, além de controlar o diabetes, tem que controlar a hipertensão, tem que pensar em colesterol, atividade física que ajuda a manter as veias mais limpinhas. E esses são hábitos que também fazem diferença na saúde dos olhos. Lembrando que o check-up pode ser feito uma vez ao ano. Tem algumas fases que é preciso ir na infância, na adolescência, na fase adulta e depois dos 40, 50 anos, fazer uma avaliação um pouco mais frequente. O médico vai orientar, porque ainda tem que pensar em histórico familiar e tudo mais. Então, procure um oftalmologista, faça isso. E a gente agradece a doutora Daniela pelas orientações de hoje.